Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio, ao nosso segundo episódio do Triálogos, do nosso podcast Triálogos. Difícil esse nome, né, de falar. Mas vamos acostumar. Vamos acostumar. Gente, o tema de hoje é um tema bem interessante. Um tema muito bom, que nasceu de uma discussão dentro de casa, na cozinha, que a gente resolveu trazer para o sofá. Não, passou pelo banheiro também. Voltou pro sofá. É verdade, começou na cozinha, foi para o banheiro e terminou no sofá. Isso. O tema, qual é o tema? Hoje a gente vai falar o seguinte, que é, você não precisa dizer, mas a sua presença já entregou. E da onde que veio esse tema, né? Onde começou essa discussão? Onde começou essa discussão? A gente estava numa discussão, obviamente falando sobre trabalho, né, sobre a nossa realidade de trabalho, cada um com a sua visão diferente. E eu estava buscando um tema para a gente falar no Triálogos, e eu falei assim, a gente podia falar sobre como que as pessoas hoje em dia, muita gente não gosta do trabalho, né? Muita gente não gosta do trabalho. Aí, obviamente, eu interrompi e falei assim, como assim tem gente que não gosta do trabalho? Eu, ao contrário, eu já tenho uma visão de que muitas pessoas adoram trabalhar. A dificuldade é encontrar o espaço, né, o lugar para desaguar ali todas as capacidades e os desejos que as pessoas têm. E aí? E aí eu falei assim, não, mas eu acho que você tem uma visão muito privilegiada sobre isso, porque como a Lu trabalha muito com um aprofundamento, né, nas questões humanas e relacionadas ao trabalho, por conta do PAP, né, uma mentoria, o universo de pessoas que acabam se conectando a esse trabalho são pessoas que já têm um nível de consciência mais alto e estão buscando, obviamente, um aperfeiçoamento, né, sobre quem são e para ter reflexo no trabalho. Então, eu acho que ela acaba tendo um universo meio viciado. Já eu tenho um universo mais bruto, vamos dizer assim, né, porque eu entrevisto muita gente e acabo lidando com um tipo de profissional, talvez não é o mesmo tipo de profissional que chega até ela, né? Mas ela perguntou assim, mas o pessoal fala para você que não gosta como assim? de trabalhar? Numa entrevista, o cara vira e fala isso? A pessoa vira para você e fala, eu não gosto de trabalhar. Como é que é isso? Alguém tem coragem de falar uma coisa dessa numa entrevista onde você está sendo avaliado para uma posição de trabalho? Exatamente. Aí eu falei assim, ele não precisa dizer para mim que ele não gosta de trabalhar para eu saber que ele não gosta de trabalhar. Esse tipo de coisa a gente consegue perceber dentro do ambiente de entrevista. Né? Aí para tudo, né? Porque aí eu falei assim, nossa, dá então, um esse vai ser tema para a gente discutir, porque realmente eu tenho muito para falar sobre isso, você também tem muito para contribuir sobre o assunto. Com visões diferentes, né? Porque eu acho assim, talvez a minha visão vai ser mais dentro desse contexto de uma entrevista e tal, que eu acho que fala muito com muita gente, mas talvez não com todo mundo, né? Não é todo mundo que trabalha, não é todo mundo que participa de uma entrevista, e já talvez a visão da Lu já é uma visão que eu acho que fala talvez com todos, né? Porque já tem um olhar diferente. Mas uma das primeiras coisas que a gente mapeou nesse tema, e a gente queria falar aqui, que é essa questão de uma presença superficial, né? Desculpa. Quando sei lá, o candidato ele meio que se prepara para fazer uma entrevista e de alguma forma ele, ou porque alguém contou para ele, ou porque ele entende que ele precisa falar uma determinada coisa dentro da entrevista, mas aquilo não conversa de verdade com ele, né? Não é uma verdade para ele. E aí ele está tipo incomodado, né? Se ele não está tão confortável dentro daquela fala, né? Digamos assim. Exatamente. E aí, assim, é uma coisa que eu falo sempre para você também, para todo mundo. Assim, pô, eu vivo falando isso, eu não consigo vender aquilo que eu não compro. Então, para eu conseguir vender alguma coisa, eu tenho que comprar aquela coisa. Senão, na hora que eu for vender, meu discurso não vai sair legal, eu não vou ter os argumentos certos, eu não vou ter brilho no olho. E eu acho que é a mesma coisa quando você encontra dentro de um ambiente de entrevista uma pessoa que se posiciona dessa maneira. Por alguma razão, em algum lugar, ou alguém falou para ela assim, não, quando você for na entrevista, você tem que falar isso, isso e aquilo. Eu acho que se aquilo for uma verdade para a pessoa... Não, e tem tantos conselhos, né, do que dizer e do que não dizer muito, por aí, né? Muito. Mas se aquilo não for uma verdade para a pessoa, na hora que ela estiver falando, a boca dela pode até estar falando aquele conteúdo assim, mas a linguagem não verbal vai estar falando uma coisa completamente diferente, né? E aí foi aí que eu acabei me metendo e falando assim, nossa,
Isso é uma verdade absoluta, né? As pessoas acreditam que comunicar é falar, né? Só a linguagem verbal é que passa na frente, né? Só a mensagem comunicada verbalmente é que é dita. E não, no ambiente de entrevista, principalmente, na verdade, em todos os ambientes. Todos os ambientes. Todos os ambientes, mas vou me ater aqui ao ambiente de entrevistas, né? No ambiente de entrevistas, o entrevistador, ele não está só ouvindo o que você fala, ele está sentindo o que você tem para passar, né? Sim, assim, sim, de alguma forma, sim. E é muito legal, porque assim, nem todo entrevistador tem, digamos, uma espécie de conhecimento dessa linguagem emocional, dessa linguagem do corpo. Enfim, muitos não têm, né? Muitos não. Mas Ou nem consciência, né? nem... Às vezes até tem, mas não tem consciência, não sabe Então, por que está tendo essa percepção. É exatamente o ponto que eu queria trazer, né? Assim, o entrevistador, na verdade, assim, todos nós, a gente está o tempo inteiro sentindo as pessoas, né? A gente está sentindo. Tanto é que a gente, dentro de uma entrevista, fala assim, eu não sei exatamente o que foi que aquela pessoa me falou, mas eu não senti consistência, eu não senti segurança, eu não senti coerência naquilo que ela está passando, eu senti uma certa insegurança da parte dela, eu senti que ela estava um pouco duvidosa. Então, e todas as vezes que, assim, o discurso pode ser muito seguro, muito coerente, muito confiante, mas se a vibração da pessoa, se a linguagem dela, se aquilo que ela está sentindo enquanto ela fala não tiver casado com o que ela está dizendo, o entrevistador, mesmo que não esteja treinado para fazer esse tipo de avaliação, ele é capaz de sentir. Então, eu vou até completar com o seguinte, acho que tudo isso que a Lu falou é a visão de um entrevistador muito sênior, né? Que ela já conseguiu destrinchar isso aqui em uma série de características e tal. E às vezes um entrevistador, às vezes não é tão experimentado assim, ele vai só falar assim, não gostei, não sabe dizer o que é. Assim, a pessoa às vezes tinha qualificação técnica, estava tudo direitinho, mas por alguma razão não cativou ali o interlocutor e não deu liga, né, naquela conversa. Então, o cérebro da gente está o tempo inteiro fazendo esses filtros, né? Gosto, não gosto, gosto, não gosto, né? Isso, eu aprovo, não aprovo. O cérebro da gente naturalmente está fazendo esses filtros. Então, de toda sorte, se a pessoa não tiver, se o discurso dela não tiver alinhado com aquilo que ela está sentindo, ou seja, eu vou para uma entrevista, mas eu não me sinto, eu estou passando por um momento de insegurança, de instabilidade, de impotência, aonde eu estou, vou trazer sempre essa temática aqui para vocês, porque eu acho que facilita bastante o entendimento, né, ao meu ver, das questões. Se eu tiver numa linguagem de sobrevivência, muitas vezes eu vou me colocar num lugar às vezes de ansiedade, onde eu vou trazer emoções que são emoções que são incoerentes com alguém que está num lugar de tipo, eu estou segura, eu estou ocupando esse lugar aqui é meu, esse lugar aqui eu sei ocupar, eu sei o que aconteceu na minha trajetória, eu sei o que é relevante dentro da minha trajetória. Gente, um corte rápido aqui, só para vocês ajudarem a gente a divulgar esse trabalho e que esse trabalho possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então, Triplo C, comente, compartilha e curta o Não vídeo. se esquece de inscrever no canal. Ajudar muitos coleguinhas aqui, a outras pessoas que também têm interesse ter acesso a esse conteúdo. Nesse mesmo conteúdo possam chegar até a gente, tá? Então, o que eu vejo muito é que às vezes você está lá preparado para uma entrevista tecnicamente, você sabe contar as suas experiências, mas você emocionalmente não está se sentindo apto para aquela entrevista, ou seja porque você está se sentindo inseguro, seja porque você está se sentindo impotente, ou seja porque você está vivendo um momento da sua vida de insegurança, de instabilidade, ou mesmo na hora que você vai contar uma determinada passagem, a gente fala muito disso, né? Às vezes você vai contar uma passagem onde você foi demitido, onde, caramba, você teve uma experiência horrorosa naquele lugar, ou mesmo as pessoas daquela sua experiência profissional tiveram uma impressão ruim sobre você, de alguma forma você tem uma marca de tipo, eu tenho uma culpa ali, eu errei ali, eu fracassei ali, todas as vezes. Por isso que eu acho que até vale comentar sobre isso também, né? Perdão, você estava falando uma coisa todas as vezes, depois eu complemento. Que você fracassou, né? Todas as vezes você tem esse tipo de percepção emocional,
né? Essa leitura da sua experiência de que ela foi, digamos, um erro, ou de que tem uma mácula ali, ou que tem uma dor ali, é impressionante como isso atravessa a entrevista, atravessa a sua fala. Por mais que você diga a sua parte boa daquilo ali, por mais que você tenha construído esse recorte maravilhosamente bem daquela passagem da sua carreira, não adianta, isso atravessa a entrevista, não é verdade? Eu acho que é o seguinte... Porque enquanto a gente não muda essa percepção interna, isso continua focalizando, né? Eu acho que é o seguinte, quando a pessoa tem consciência sobre esse período, a comunicação é muito melhor, flui muito mais. O que eu estou querendo dizer? Porque, assim, errar, todo mundo erra, todo mundo tem altos e baixos na carreira, acho que isso é super comum. Eu costumo dizer que, né, até o Steve Jobs foi demitido, então, se ele pôde ser demitido, quem somos nós para não poder passar por uma situação como essa, né? Então, só que quando a pessoa passa por esse tipo de situação e ela ainda não tem ganho de consciência sobre isso, aquilo ali é uma bandeira amarela ali que fica finalizando na história dela, que a pessoa está sempre preocupada em como eu vou falar sobre isso. Nossa, vai chegar aquele momento da entrevista que eu vou ter que explicar que eu fui demitido, como é que eu faço isso e tal. Então, normalmente, quando a pessoa não está bem consciente sobre essa passagem da vida, ela, no intuito de não dar atenção para esse assunto, acaba dando muita atenção para isso. Às vezes, a entrevista gira toda em torno disso. E quando você... Dá muitas justificativas, né? Ela fica tentando justificar para o outro alguma coisa que o outro nem sabe. E às vezes nem é preocupação dele. Ele nem passou por aquela experiência, então, assim, ele não está nem se atém àquela história. Não é alguma coisa grave para a pessoa. Só que o entrevistado, às vezes, começa a falar tanto sobre isso que aí o entrevistador fala, opa, tem alguma coisa aí, vou investigar, né? Então, eu acho que tem a ver com isso. Assim, quando a minha percepção é de quando a pessoa tem um nível de consciência mais alto sobre esse tipo de situação, quando ela já processou aquele luto da demissão, ou uma situação que foi super indelicada... Já mudou o polo mesmo, né? Não é mais num polo de dor, de fracasso, não sei o quê, não. Aquilo ali faz parte, né? Aí ela consegue falar daquilo de uma forma muito, muito tranquila, assim, é uma passagem da história dela, mas que normalmente não define ela como profissional. Sim. Mas é incrível como o ser humano fica talhado naquilo ali, né? Aquilo que é dor, aquilo que ele não conseguiu responder, o pontinho de interrogação interno no cérebro, né? Que ele tem ali, digamos assim, caramba, isso aqui eu não correspondi às expectativas que eu tinha sobre mim mesmo, ou que os outros tinham sobre mim mesmo. Eu decepcionei alguém, falhei, fracassei, blá, blá, blá. Nossa, aquele ponto de interrogação fica ali ligado no cérebro, e aí parece que pra gente que está entrevistando tem um alerta ali. Porque soa para a gente, tá? O tempo inteiro alguma coisa está soando, a gente não sabe dizer o que de fato aconteceu, porque a gente não viveu a experiência com a pessoa, mas a gente consegue perceber que tem alguma coisa ligada à insegurança, tem alguma coisa ligada à impotência, e às vezes você nem consegue fazer essa leitura, mas você sente alguma coisa e fala assim, rejeita, e você faz uma rejeição ao candidato, não é verdade? Com certeza. E aí, até aproveitando para dar uma dica, né? Aqui para as pessoas, para as pessoas que fazem as entrevistas, que é uma dica que a gente sempre fala. Se você ainda não conseguiu transmutar essa ideia de fracasso, de erro, de culpa, de impotência dentro de alguma experiência da tua história profissional, quando você for contar sobre isso, fala de maneira objetiva, frases curtas. Pois é. Eu até costumo dizer o seguinte, né? Sei lá, o cara, às vezes, a pessoa tem uma carreira de 15 anos, 20 anos de carreira. E aí ele teve uma etapa na carreira dele, ali no meio da carreira, que foi um processo doloroso que passou, que acabou decorrendo numa demissão, né? Aquele processo, às vezes, durou 6 meses. Eu diria que isso já é um processo longo, né? Então, assim... normal, né? Normal. 6 meses em 20 anos. Isso dá 40 avos para os matemáticos aí, 1 dividido por 40 do tempo. Então, teoricamente, esse é o tempo que você tem que investir para contar sobre isso durante a entrevista. Se você falar 40 minutos numa entrevista, teoricamente, é para você gastar 1 minuto só falando sobre esse trecho de 6 meses, que foi super doloroso. Os outros 39 minutos, você vai falar sobre outras coisas, construção, sobre o que foi feito e tal. Sobre os resultados que você conseguiu atingir. Os resultados que você conseguiu atingir, exatamente.
Então, As pessoas acabam dando mais ênfase, como eu disse, né? Porque o cérebro acaba ficando empacado naquilo que a gente percebe como doloroso, né? Ou que a pessoa acha assim, eu não quero dar atenção para isso. E ela acaba dando muita atenção para isso. E aí, obviamente, isso acaba fazendo com que ela saia de um processo seletivo por conta disso. Às vezes ficou uma impressão estranha da entrevista. Não, eu estou até me tocando aqui de uma coisa assim também, já aproveitando aí o momento dicas, né? Que tem perfis que a gente pode falar aqui sobre esses perfis e como é que, para eles, por exemplo, o perfil de uma pessoa que é uma pessoa que tem um perfil mais introspectivo, uma pessoa que tem um perfil mais orientado para um aprofundamento, para o estudo, para o conhecimento. Ela se assegura através do conhecimento, ela se assegura através do conhecimento de dados, fatos, números, enfim. Ela, digamos que a segurança dela está associada a isso. Então, ela busca um perfeccionismo na hora dela comunicar o trabalho dela dentro de uma entrevista. E ela, em geral, demoniza a ideia de parecer arrogante, de parecer uma pessoa vendedora dentro da entrevista. Aí ela acaba fazendo um discurso sobre si mesma muito técnico, um discurso que não tem muita emoção, onde ela, por ter essa dificuldade de assumir um lugar, né, de ocupar um espaço, que é o espaço da sua trajetória, essa é a sua história, né? Assim, que legal que você se atenha ao conhecimento, que legal que você tem tantas experiências ricas em profundidade para você detalhar, que legal que você pode esmiuçar as experiências com dados, fatos, números, que você pode mostrar o resultado, que você pode contar o processo. Que maravilha isso! Mas se você não conseguir falar disso com entusiasmo, com energia. Não é nem entusiasmo, né? Eu vou até tirar a palavra entusiasmo, mas se você não conseguir colocar isso assim, de um lugar onde você se apropria dessa sua história, se você está ainda com muito medo, com muito receio de que o outro te veja como alguém que é vendedor, de que alguém que é superficial, porque quem é perfeccionista, quem se assegura muito no conhecimento, quem se dedica muito ao conhecimento, tem uma ideia de que não pode passar uma visão de que é superficial, de que é raso, de que é vazio. Então, acaba associando que esse lugar do raso, superficial e vazio é uma pessoa que fala muito, enche uma sala, mas que não tem propriedade, que é arrogante. É o vendedor de Bíblia lá. Isso. O cara que não tem conteúdo, mas fala muito e acaba que tenta fazer até uma amizade, que tenta criar algum tipo de vínculo, fazer uma autopromoção. Então, como essas pessoas rejeitam muito esse lugar, o que acaba acontecendo? Na hora que elas vão contar a história delas, elas ficam usando, digamos, só o racional, né? Elas não usam também o emocional. E, gente, assim, primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui, se a gente dissociar a mente do nosso coração na hora que a gente está contando uma história, vai faltar alguma coisa. Eu acho que assim, a gente é uma tríade muito perfeita, não só a tríade, mas assim, a gente, ser humano, é uma tríade muito perfeita. A gente tem o físico, a mente e a gente tem a emoção. Se a gente dissocia uma dessas facetas nossas, esse discurso ele não fica tão consistente, né? Completo, assim. Falta a presença, de alguma forma falta a presença. Então, preste atenção, eu estou aqui trazendo que as pessoas em geral que passam sua trajetória construindo um conhecimento muito profundo, né, que se asseguram através do conhecimento, elas tendem a rejeitar a emoção ou tendem a rejeitar essa presença física, né? Às vezes se descuidam da presença, da aparência, né, da maneira como elas vão se portar ali na hora, enfim. Todas essas coisas estão impactando a nossa comunicação, porque a gente, como eu disse, a gente atua nessas 3 esferas, racional, emocional e física. Então, todas essas 3 esferas, elas devem somar, elas devem estar presentes, senão a gente negligenciar uma ou outra. Então, vou falar também do perfil do quem? Falei daí do perfil do cara que é mais introvertido, se atém ao conhecimento. Eu vou falar, então, do perfil da pessoa que é mais emocional e que enche uma sala e que é ótima em autopromoção. A pessoa, quando está dentro de uma entrevista, que tem esse perfil. Normalmente você vai encontrar esse cara mais em posições comerciais. Né? Às vezes, posição de liderança tem muito, né? Tem um cara que é mais inspirador. Mas quando ele vai se desenvolvendo mais como líder e faz isso bem, ele é uma competência que ele obrigatoriamente tem que trazer à tona. Né? Normalmente você lê isso com a pessoa tem brilho no olho,
Ela tem muita energia, ela fala contagia, sorrindo. ela cria uma conexão, ela tem uma habilidade de criar uma relação com ela você. Ela tem uma percepção da própria história que é muito positiva. Isso. Então, quando ela está falando da própria história, e aí, assim, pode parecer arrogância isso, mas tem gente que faz isso com muito traço de arrogância e tem gente que faz isso sem traço nenhum com de arrogância. magnetismo, né? Magnetismo. Um magnetismo, contando a própria história. Sim, ela contagia você até com a história dela. É como se ela estivesse falando de um filme que ela gostou de ver. Isso. E aí, na hora que ela está contando, ela está ali falando com a animação de quem falou: caramba, acabei de assistir um filme super legal, você tem que ver também, está falando da própria história. E aí, o que acontece com essa pessoa é que ela causa uma boa impressão no entrevistador. Ela causa uma boa impressão, mas ela também pode causar uma má impressão quando o quê? Gente, vamos lá. Quando é overselling ali, né? Contar demais. Ou, às vezes, assim, aquela pessoa que é apaixonada pela sua própria história, ou então, às vezes, ela é apaixonada por uma determinada experiência, porque foi uma experiência onde ela, enfim, tem um marco muito positivo interno, e aí, quando ela vai contar sobre isso, ela conta de uma maneira tão apaixonada que, às vezes, por exemplo, ela se atém só àquilo dentro da entrevista, ela começa a dar muita ênfase para aquilo, começa a contar de uma maneira muito apaixonada uma determinada experiência, ou mesmo, né, assim, começa a discorrer só sobre uma parte da sua trajetória, negligenciando outra, que, digamos, não teve tanta emoção naquela outra, ela não sentiu tanto entusiasmo naquela experiência. E aí ela começa a focar numa determinada coisa e ela esquece que tem um entrevistador ali que, de repente, está até interessado naquela experiência ali, onde ela não sentiu tanto entusiasmo, né? Ela cria, às vezes, esse tipo de perfil, ele está tão centrado em si mesmo que ele esquece de que tem um outro ali, ele esquece de ouvir, ele esquece de perguntar, ele esquece de entender o que o outro quer, não é verdade? Sim. Né? Então, às vezes fica até um monólogo a pessoa está falando, e aí, quando você vê não que ouve tanto, né? Às vezes, e o entrevistador nem tem o que perguntar, né? Quando está muito... Quando essa característica está muito acentuada, às vezes a pessoa não ouve, né? O entrevistador, às vezes, faz uma pergunta, a pessoa passa batido. Isso. Mas, assim, isso não é só no ambiente de entrevista, né? Não, mas enfim, essa pessoa dentro... Não, isso não é no ambiente de entrevista, isso é em qualquer lugar. Qualquer lugar. Esse perfil, que é o perfil apaixonado, sonhador, inspirador, né? Essa pessoa, ela tende, por exemplo, a não querer mostrar numa entrevista o quê? Essa baixa energia. Então, às vezes, está muito preocupada em demonstrar muito entusiasmo e ela, às vezes, acaba até criando uma espécie de choque até né, naquele ambiente. Bem, dentro de uma entrevista é bom você modular com quem você está conversando. Tem né? tom, tem Isso é ritmo. técnica de negociação. Você meio que tenta se adequar ali ao interlocutor para todo mundo caminhar junto, né? Tem uma dança, uma valsa ali. Não é muito bom quando só um fala ou quando você está com a energia lá em cima e o outro está com a energia lá embaixo. Então, assim, tem gente que é muito sem... Inclusive, eu acho que esse tipo de perfil naturalmente tem talvez um pouco de sensibilidade em relação a isso. Mas não todos, né? E aí destoa. Aí chama atenção de forma negativa. E fica muito apaixonado e acaba realmente se isolando, né? E aí vira uma espécie, a entrevista acaba virando uma espécie de palco, né? E não mais uma dança ali que você tem que ter com o entrevistador. Você tem que perguntar, você tem que entender o que ele está interessado aqui dentro da minha trajetória, né? E aí tem o perfil, que é aquela pessoa que também vai muito bem, que faz isso muito bem. O que é essa pessoa que ocupa com presença? Só um parênteses, né? Digamos que esse apaixonado, eu acho que ele chega com uma presença física, às vezes chega com uma presença emocional, mas às vezes esquece até o aspecto racional de estruturar esse discurso, né? De pensar numa espécie de estratégia, né? O que o outro está ali interessante? Por que eu estou aqui, né? O que é importante para ele ouvir sobre a minha história? Exatamente. Então, assim, digamos que nesse aspecto ele acaba negligenciando, ele pode ter uma presença física incrível, ele pode criar, pode ter carisma, pode criar essa conexão com o outro, pode emocionalmente fazer uma sala ficar cheia, né, com a sua presença, mas ao mesmo tempo ele pode esquecer de estruturar, ele pode esquecer de ouvir, ele pode esquecer de estar centrado em si mesmo. E aí eu acho que assim a gente tem que falar do perfil que fica centrado, né? Esse o cara que... Um cara que vai muito bem numa entrevista, por exemplo, que vai muito bem que ocupa espaço, que tem presença, que usa as três, a tríade completa. Consegue sentir e conectar e ao mesmo tempo estruturar, falar, trazer
a parte mais técnica, né, da Sim. história para poder, né, dar bastante robustez ali ao discurso. Isso. Pois é. Esse aí Esse é o perfil que, em geral, a não é gente toda hora que a fala gente que cruza, né? não é toda hora que a gente cruza, porque, em geral, tem sempre um pezinho ali dessa tríade que está faltando. Sim. Mas tem bastante gente assim E, também. em geral, a gente fala que é o quê? O Esse quê? é o cara que é o Placement. placement. O placement é um termo que a gente usa na indústria de recrutamento, que é quando a pessoa que fecha a vaga, vamos dizer assim, né? Você apresenta lá os candidatos para a empresa, ele decide fechar com um deles, aquele cara que fechou a vaga é o placement, é a pessoa que levou a vaga, que é o escolhido, né? é o the one, É o escolhido. É aquele que consegue E magistralmente. depois de um tempo fazendo isso, você já sabe, quando você cruza com alguém, que você entrevista alguém, você fala assim, esse aí vai ser o placement da vaga, esse aqui que a gente vai fechar a vaga. Porque ele se destaca, né? Ele tem estrutura, né? Ele tem coesão, ele tem segurança naquilo que ele está falando, ele também tem a história certa, ele né? tem a história certa, ele escuta. Ele viveu aquilo que de fato você precisa. Sim. Ele tem a história, ele sabe contar a história de uma forma muito boa e ele ainda tem empatia e sabe fazer a conexão com o indivíduo, né? Aí ele junta... Com o indivíduo, com a empresa, né? Assim, ele consegue... então esse é o recorte aqui da minha história que é muito relevante. Então, ele consegue mapear. Né, o terreno e ele consegue entregar a mensagem. Vou dar uma dica. Mais uma dica. Dica de headhunter. Vender não é falar, vender é ouvir. Quando você está numa entrevista, você está se vendendo. Então, óbvio que você vai falar numa entrevista sobre você, mas é importante pra caramba você ouvir para você poder ter insumo e saber aonde você vai atacar. E qual parte da sua história você vai dar mais ênfase, né? Então, isso acho que para tudo, para qualquer tipo de negociação, mas, obviamente, uma entrevista não deixa de ser um ambiente de negociação também, de venda, onde você está vendendo o seu perfil, obviamente, a empresa está vendendo a empresa, então o interlocutor vai ter que fazer essa venda também, mas é super importante você saber exatamente o que você precisa, o que eles estão querendo para saber se você tem o que precisam e você pode entregar aquilo que eles precisam. Nem sempre a gente tem essas informações, nem sempre você tem informação, mas se você consegue ocupar, né, esse lugar, se apropriar da sua história, ter gosto pela sua história, ressignificar a sua história, o que foi fracasso, foi aprendizado, né? Gerou que tipo de aprendizado, o que é, digamos ainda, né, uma dificuldade, um desafio para você, tem que estar sendo contada numa casa de desafio, né? Você tem que estar sendo contada numa casa assim, nossa, esse é o meu desafio e tudo bem, eu estou aqui, todos nós estamos aqui exatamente para isso. Eu acho que a gente tem que tirar esse peso que a gente coloca no erro, né, e no fracasso, na percepção do outro. Às vezes a gente está tão... E é muito, muito legal, assim, eu vou acabar mergulhando numa história, porque aí vou sair um pouco do ambiente também profissional para mergulhar na história das relações, né, do nosso posicionamento, né, da nossa presença, como é que a gente faz isso. E muito interessante, porque a gente vive, talvez, uma era onde nunca tivemos tantas possibilidades de ter voz, tantos canais para a gente ter voz. Você vê, eu e Léo estamos aqui usando mais um canal para a gente poder ter voz, para a gente poder se colocar no mundo. Então, assim, acho que a gente nunca teve, né, a humanidade nunca teve nunca foi tão fácil tanto isso, espaço, né, para falar. A gente nunca teve acesso a tantas informações sobre o que dizer, como fazer, como agir, como pensar, como sentir. Tem informação de todos os tipos e para todos os saberes, para todas as dificuldades, para todos os desafios, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente se desconectou de uma coisa essencial, que é essa história da gente falar assim, bem, e quem sou eu no meio disso tudo, né? Assim, que voz é essa minha? Acho que a gente hoje está tão preocupada, eu vejo isso num cenário profissional, muitíssimo, e vejo isso num cenário pessoal. A gente está tão preocupado com o que a gente precisa dizer, com medo, né? Assim, que lugar a gente pode ocupar ou não pode ocupar, com a imagem que os outros vão ter da gente, com o que as pessoas vão pensar sobre quem a gente é, se a gente falar dessa maneira, se a gente agir daquela outra maneira,
porque a gente se desconectou de uma coisa que está faltando muito, que todo mundo É. sempre apreciou, que é a verdade, né? autenticidade, a verdade. Está tudo tão pasteurizado, né? Está tudo tão igual, assim. E você vê isso em vários aspectos. Em Agora me deu um vários. insight aqui que acho que, além disso, acho que rede social trouxe muito essa coisa de todo mundo quer copiar uma forma que deu certo, e tal, mas isso tem tudo, assim, né? Tipo, sei lá, corpo, Não, cuidar do cabelo, não, qualquer coisa. Assim, tudo, você vê que tá tudo. todo mundo querendo sempre. Você olha assim, o padrão Sim, acaba se repetindo o muito. tempo inteiro. E cada vez menos as pessoas têm a sua própria autenticidade. A gente perdeu a nossa voz, gente. Eu acho que esse podcast é sobre isso, assim. É, sempre aquilo que é verdadeiro. Mas o que é verdadeiro pode chocar o outro, né? As pessoas se preocupam muito com isso. Eu acho que tenha discernimento, sabe? Assim, eu acho que qualquer ser humano que se destaca hoje, ele tem discernimento. Tem bom senso. Ele tem bom senso, né? Assim, porque falar o que a gente pensa, agir como a gente, vou agir do jeito que eu quero, não necessariamente significa verdade. Até porque a gente é muito pautado pelo nosso estado emocional. Então, muitas vezes a gente se comporta, ou a gente fala, a gente age, a gente pensa pelo estado emocional que a gente se encontra. O estado de uma pessoa que consegue cativar é um estado que geralmente ela demonstra uma autenticidade e quando ela junta isso a um estado de harmonia, de centramento, né, assim, onde ela entende que ela faz parte de um todo, que o mundo não gira ao redor dela, que ela faz parte de um todo, e como é que ela se insere nesse todo, eu acho que isso sempre chamou atenção e sempre vai chamar. Essa leitura do tipo, o que eu necessito e o quão útil é aquilo que eu tenho, muito. A gente tem que estar o tempo inteiro cruzando essas duas informações. O que eu necessito e o que é útil. O que eu tenho para oferecer que é útil para o meu universo ao redor. A gente precisa saber sempre essas duas coisas, dosar essas duas coisas e se colocar em cima disso. Todas as vezes que você tiver dúvida sobre o que falar, sobre como agir, sobre como se posicionar, pensa nisso, né? Assim, o que é relevante para mim, o que eu necessito, né? Qual é a minha base ali interna de necessidade ou mesmo de valores e o quão isso é útil para ser colocado ali dentro daquele meu universo, né? O quanto do que eu tenho aqui dentro de mim é útil. Por exemplo, eu poderia estar aqui divagando sobre N assuntos que não são relevantes para vocês porque não são úteis, fazem parte apenas da minha realidade. Então, todas as vezes que a gente se afastar do universo externo, né, da gente não conseguir fazer uma leitura do universo externo e a gente falar de alguma coisa que não é útil para o universo externo, você está ficando sozinho. A gente está ficando sozinho, a gente está se isolando e mais uma vez a gente não está conseguindo se posicionar. Verdade. Porque se posicionar, gente, é se conectar. Né? Assim, se colocar a gente esse é o meu lugar no mundo. No mundo! Não é dentro do meu universo interno. Então, essas dúvidas sobre eu não posso falar isso porque isso vai chocar, eu não posso agir assim porque isso vai chocar, porque ninguém quer contratar alguém assim, ou ninguém quer se relacionar com alguém assim. Talvez claro, só você, né? Dentro do limite do bom senso. Né? Então, isso que eu estou te falando. Dentro do limite do bom senso. Então, vai subir na mesa e sapatear. Isso que eu estou te falando. Sim. Mas eu acho que tem uma coisa também que a confiança é um negócio muito contagiante, né? Acho que dentro desse tema aí de todo mundo muito pasteurizado, as pessoas não têm mais estima, ninguém é muito autêntico. A gente não sabe, as pessoas ficam assim, o que as pessoas querem saber de mim? Então, quando você cruza com alguém que tem um nível de confiança muito alto, você sempre. Você vê que essa pessoa, ela carrega os outros. As pessoas estão dominando o mundo. Exatamente. Elas fizeram uma leitura do que eu estou me impondo, elas estão se impondo, elas estão fazendo uma leitura do que o mundo quer delas e elas estão colocando no planeta. É como se fosse, sei lá, um elixir ali que quem tá fora olha para essa pessoa super confiante e fala assim, nossa, eu quero experimentar isso, eu quero viver um pouco disso. E aí, mesmo que seja através da observação, né? Eu quero estar perto daquela pessoa que tem aquilo, só para sentir um pouco do gostinho do que é ter isso. E às vezes a pessoa passa a vida inteira sem ter isso, né? Então, buscar essa autenticidade, acho que é entender as coisas que Estou aqui fazem. pensando se confiança nem sempre está associada à verdade, né?
Não, às vezes não. Porque às vezes você Por tem isso que muita tem. confiança e você está impondo, você tem muita confiança a ponto de você conseguir se impor sobre alguém. Por isso tem um monte de líder, não digo líder de profissão, não, mas Líder de casa, lideranças, né? Liderança dentro de uma família, tóxicas, vamos dizer assim, né? Liderança dentro de uma família, dentro de uma empresa, liderança dentro de uma sociedade. De uma sociedade, um grupo. De um grupo que são pessoas que têm um excesso de confiança, têm uma visão de si mesmo positiva, e elas impõem aquela visão ao mundo. E às vezes com força. Não necessariamente é uma coisa boa. Né? Não necessariamente uma coisa boa. Eu acho que assim, aqui a gente não está falando desse tipo de confiança, né? Eu acho que a gente está falando de uma confiança que fala sobre esse alinhamento entre aquilo que você tem dentro e aquilo que o mundo aqui do lado de fora está buscando também. Então, assim, eu acho que É quase uma balança comercial ali, né? Eu tenho a oferecer isso e o lado de fora está precisando exatamente disso. Daquilo. Então eu vou poder apostar isso que é a minha potência naquele universo e o universo vai devolver alguma coisa para aquele indivíduo, né? Seja, sei lá, amizades, amores, profissão, dinheiro, sei lá, vai ter algum tipo de retorno dessa balança comercial. Eu gosto muito, assim, se você tiver com dúvida sobre quem você é, sobre como você vai se colocar, sobre como você vai se posicionar, para de ficar seguindo os outros, gente. Não queira ser ninguém. Cada um de nós é um universo, todo mundo sabe disso. A gente é um universo próprio. E o bacana, aquilo que realmente ganha presença, ou como a gente falou, né? Essa confiança que é a sua capacidade de se impor perante um ambiente, né? De desbravar aquele ambiente, de conseguir se impor, inspirar, dominar aquele ambiente, ou a confiança que a gente aqui dá muito valor, que é essa confiança dessa autenticidade, onde a gente faz uma análise entre aquilo que a gente é valoroso para a gente, aquilo que tem dentro do nosso mundo interno que a gente quer colocar no mundo, que a gente precisa receber do mundo, ou que a gente precisa, digamos, imprimir, né, do lado de fora, e aquilo que é útil para esse universo que a gente está rodando, que a gente está inserido. Pode ser o universo familiar, né, assim, que tipo de filha, que tipo de mãe eu sou, né, assim, que tipo de mãe meus filhos, cada um dos meus filhos precisa de uma maternidade da Luciana, né, de uma faceta minha. Né, eu sou útil se eu consigo ser daquela maneira, e ao mesmo tempo eu também tenho uma necessidade de imprimir, por exemplo, neles coisas algumas que para mim características que são valorosas, entendeu? Porque são as minhas marcas. Então é meio que esse mix. Quando você consegue alinhar esse mix, quando você consegue harmonizar esse mix, entender esse mix para cada ambiente que você está, nossa, gente, aí sim você está se posicionando, aí você não tem mais dúvidas sobre quem você é, sobre o que você está fazendo é certo ou errado, sobre se eu devo me calar ou se eu devo falar naquele momento. Você começa a saber o lugar que você ocupa no mundo. Aí você passa a ter muito mais impacto nas relações. Em tudo, em qualquer relação. Em tudo. Na relação, sei lá, matrimonial, entre pai e filho. No grupo de amigos. Sim. Na profissão. E aí, como obviamente a gente aqui sempre tem um viés aí de mercado e tal, você vê que as pessoas que têm essa potência, eles se destacam, conseguem crescer, ocupar cargos de liderança e fazer isso bem, né? Porque às vezes a pessoa faz uma determinada tarefa super bem, ele é promovido, aí como gestor ele não consegue entregar tanto, né? Porque ele ainda às vezes está preso no papel anterior, ainda não conseguiu fazer essa atualização. Exatamente. Esse é um lugar que a gente tem que estar atualizando constantemente. O que é esse universo? Agora eu estou nesse cargo, por exemplo. Percebendo muito mais o outro. O outro, né? Assim, o que esse universo ao meu redor, o que é útil para esse meu universo ao redor? Né? Então, assim, como é que o que eu tenho dentro de mim que pode ser colocado aqui? E o que eu necessito também desse universo ao redor? Né? Então, quando a gente vai fazendo esse filtro, a gente sai desse lugar de dúvida, a gente vai para um lugar onde a gente está firme. E, obviamente, todo mundo ao nosso redor consegue perceber o nosso estado de presença, a nossa capacidade de ocupar. Você muitas vezes vai entender que ocupar um espaço, estar presente, às vezes é estar em silêncio. Verdade. Assim, às vezes é acalmar, né? Exatamente, às vezes é acalmar aquele ambiente que está muito ensurdecedor, né? Muito atribulado. E, às vezes é você falar e não necessariamente você precisa gritar para você poder ser ouvido, né? Eu acho que todas as vezes que a gente grita, a gente está muito distante do nosso coração. É importante, tá? Eu grito.
Eu também, às vezes, a gente precisa se colocar dessa maneira. Mas, assim, lembra sempre de estar sempre balançando isso, sempre entendendo que isso vai estar o tempo inteiro passando por uma constante atualização, avaliação, e entendendo que às vezes você vai falar, às vezes você não vai, às vezes só a sua presença física vai bastar, Já é o suficiente. já é o suficiente, às vezes você vai contribuir com o seu intelecto, às vezes você vai contribuir com o seu emocional, e às vezes você vai estar completo, contribuindo com tudo. Gente, muito bom, acho adorei. que foi isso, né? A gente deu aquela viajada clássica, a gente deu uma devagada, porque aqui a ideia é sempre trazer para vocês aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já percebeu, para que vocês também se munam dessas informações, para que vocês avancem. Sem pódio e sem aprovação. Sem pódio, sem aprovação dos outros. É isso. Esteja... A força da presença que é realmente autêntica, não precisa de pódio. Sim, a gente não precisa de pódio, gente. A gente precisa, até porque muita gente está no pódio e não está presente. Né? Muita gente está confiante e não está presente. A presença é quando a gente vê coerência naquilo que a gente está colocando no mundo e naquilo que tem dentro da gente. Esse é o verdadeiro estado de presença. É um desafio para todos nós, todos, como eu disse. Praticar todo dia, praticar todo dia. E se isso passa por constantes atualizações, a gente vai precisar constantemente atualizar esse nosso lugar de presença. Não é isso? É isso. Humildade para saber que tem que continuar aprendendo. Né? Ouvir, né? Ouvir. Se calar. Ouvir e sempre buscar no mundo externo essas oportunidades de aprender coisas novas. Lições da vida. Lições. Mas não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Né? Falar assim é mole e tal, mas no dia a dia todo mundo patina. Mas eu acho que o principal é você ter a consciência, você estar sempre aberto a observar isso. Né? E aí, com essa observação, você consegue aumentar muito o teu nível de consciência e ter controle sobre as ações. Está presente. Estaremos presentes na próxima semana. Não esquece de curtir, se inscrever no canal. No início, porque a gente grava um. Quem chegou até aqui está de parabéns. Vou botar na próxima semana, eu vou botar no início, mas triplo C, curtir, comentar e compartilhar. E se inscreve no canal também, tá bom? Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Um abraço. Um beijo enorme para Tchau, tchau. vocês.